irmãos, podeis sentar. E com a ajuda de Deus, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Quem pode dizer graças a Deus por estar aqui, irmãos? Meus irmãos, conforme nós dissemos a semana passada, os irmãos lembram que no mês de dezembro nós fugimos um pouco do livro de Neemias e passamos a meditar sobre doar, a graça de repartir, de doar as coisas. E depois eu estava muito longe daqui, quando pregando o evangelho para alguém, Deus me disse que eu deveria pregar este mês sobre agradecimento. Amém? E com a ajuda do Senhor, começamos terça-feira passada a meditar sobre o dever de agradecer. Nós já começamos a falar que a coisa mais horrorosa que existe na face da terra é uma pessoa ingrata, é uma pessoa mal agradecida, é uma coisa horrível, é uma coisa que a gente não tem nem palavras para expressar o nível tão abaixo de uma pessoa ingrata. Mas, irmãos amados, nós vimos na palavra de Deus que, primeiramente, nós devemos ser gratos a Deus. No texto que lemos, dizia: a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Aí a última frase diz: e sede agradecidos. É um mandamento. Ser agradecido é um mandamento de Deus. Meus irmãos, nós vimos a semana passada o quanto Deus tem feito por nós. Quanto Deus tem feito por nós. E nós temos visto que os primeiros beneficiados na antiga aliança foi o povo de Israel. E vimos também que, infelizmente, Israel, depois que recebeu as bênçãos, Israel não soube o que, meus amados irmãos? Agradecer. Israel não soube agradecer. E isso foi muito ruim, né? Nós vimos lá em Ezequiel 16, convidamos os irmãos a abrirem o livro de Deus, marcarem, anotarem, trazerem marca-texto para a igreja, não é? Não vamos ser ignorantes. Uma vez um crente perguntou para outro: irmão, a sua Bíblia não é marcada, por que você não marca, não passa o marca-texto? Naquele tempo não tinha marca-texto, era lápis de cor, né? E caneta, por que você não passa o lápis de cor? Não, que a Bíblia é a boca de Deus e ninguém pode pintar a boca de Deus. Glória a Jesus. Aí é o cúmulo da ignorância, não é, irmãos? Glória a Deus, né? Mas tem gente assim, não é? Glória a Deus. Vamos ver, lá no livro do profeta Ezequiel 16, a gente viu, irmãos, que o que foi que Deus fez com o povo de Israel. Israel é comparada a uma menina que foi nascida, foi rejeitada, jogada no campo, não lavada. Estão lembrados disso? Não banhada, não esfregada com sal, não feita asepsia. E Deus a achou. Foi assim ou não foi, irmãos? Aí o que mais me tocou naquela passagem foi que Deus disse: passando eu por ti. Passando eu por ti. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos que Deus passou por ela e por nós também. Pegou Israel e também nos pegou. Glória a Deus, cuidou de nós, fez tudo por nós. E hoje nós estamos aqui dando glória ao nome dele. Israel, infelizmente, não agradeceu. Mas não é só Israel, irmão. Ainda hoje tem gente que é ingrato. Tem gente ainda hoje que não agradece a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Não sabe da glória a Deus. E agradecer a Deus não é só com palavras. Agradecer a Deus é mais do que palavras. São atitudes, ações.
Se você diz glória a Deus com as palavras, mas não dá glória a Deus com a vida, esse glória a Deus de boca não serve de nada. O próprio Jesus disse, citando Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, o salmista Davi disse, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não só a boca, mas tudo que há em mim, minhas ações, minhas palavras, minha maneira de ser, minha maneira de viver, que tudo seja um louvor a Deus. E Jesus disse no Sermão do Monte, ele disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, quando o cristão vive uma vida santa, não somente ele glorifica, mas quem vê-lo também glorifica a Deus por aquela vida dele. Então, irmãos, vamos ver Ezequiel 16 e 16, a tristeza da infidelidade de Israel, da ingratidão de Israel. Veja aí, meus amados irmãos, vamos ler o 15, né? Glória a Deus, para melhor compreendermos, é só voltar um pouquinho, um toquezinho aí. O versículo 15, glória a Deus. Está no 16 aí na tela, mas tem gente que não trouxe Bíblia, veio do trabalho, saiu na carreira, perdeu no ônibus, glória a Deus. E essa tela é para aqueles que perderam a Bíblia, para aqueles que não vieram de casa, vieram do trabalho, esses estão perdoados. Glória a Deus, eu mandei botar a tela, aliás, eu coloco o texto na tela para vocês. Agora, eu que vim de casa para a igreja, a minha está aqui. Glória a Jesus para sempre. Amém. Versículo 15, por gentileza. Mas confiaste na tua formosura. Para aí, irmão. Glória a Deus. Depois que Deus conta o que fez com Jerusalém, aí Deus diz, mas confiaste na tua formosura. Ah, irmão, tem gente que é uma bênção enquanto é um pinto pelado. Quando cria penas, é verdade ou não é, irmãos amados? Fica bonito, não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Isso é medonho para acontecer com as pessoas quando casam. Geralmente, você já viu a foto do seu marido quando você casou com ele? Ele não parecia um chupa-pedra? Glória a Jesus, né? Hoje ele está gordinho, cheinho de papada, né? Aí, depois que fica bonito, né? Aí às vezes esquece da mulher, não é verdade, irmão? Aí quer uma mais nova. Não tinha dinheiro, estava começando a vida, é verdade ou não é, irmãos amados? Trabalhando os 3 horários, não é? Vestia um paletó de gazimira, não é? Uma roupa de João Riscão, o finado era maior, mas agora, né? Ficou formoso, né? E às vezes quando fica formoso, aí esquece a esposa e vai atrás de outra, né? Glória a Deus, assim Israel fez com Deus. Quando ela era feia, jogada, aí Deus pegou, passou, ungiu, lavou, belezou, deu roupa, deu joia, cresceu, casou com ela. Aí a Bíblia diz, mas confiaste em que, meus amados irmãos? Na tua formosura, irmão. O problema não é quando a gente é feio. O problema chega quando a gente fica bonito, bonito de cara, bonito de bolso. Não é verdade, irmãos amados? O problema, olha, irmão, é mais fácil ser crente na pobreza do que na formosura. Irmão, sabia disso, irmãos amados? É muito mais fácil ser crente na prova do que depois que fica bonito, depois que fica formoso, formosa. Glória a Deus, foi o que aconteceu com Israel. Quando ela estava lá jogada, quando ela estava lá na beira da estrada, ninguém queria. Mas agora, olha o que foi que aconteceu, irmão, depois que ela ficou bonita. Vamos ler a Bíblia, irmão, eu sou apaixonado pela Bíblia. Porque não existe coisa mais real, mais verdadeira do que as Sagradas Escrituras. Por isso que o profeta disse, buscai no livro do Senhor e lede Isaías 34 e 16. Olha o que foi que aconteceu quando Israel ficou bonita, cheia de ouro, cheia de prata, perfumada, ungida, lavada, enriquecida, formosa. Olha o que foi que aconteceu com ela. Qual foi a gratidão dela? Por favor, leia o versículo todo. Mas confiaste na tua formosura
e te corrompeste por causa da tua fama. Prostituías-te a todo o que passava para seres sua. Meu Deus do céu. Irmãos amados, a Israel depois ficou bonita, depois que ficou formosa, cresceu, criou seios, como diz lá. Irmãos, aqui no capítulo, eu estava comentando com um grupo de irmãos que ia viajando comigo, que o capítulo 16 de Ezequiel é tão forte, que tem coisas que não dá para pregar aqui no púlpito. É uma linguagem tão forte que Ezequiel usa, que eu aconselho vocês lerem em casa. Eu vou pular alguns versículos, porque é forte demais, e pode ser que alguém intoxique, glória a Jesus, né? Aleluia. Mas o capítulo 16 de Ezequiel é muito forte. Ezequiel usa uma linguagem grotesca, usa uma linguagem violenta, que hoje, nos dias modernos, não convém usar no púlpito, no altar. Não é que a Bíblia há imoralidade, não é que a palavra de Deus há imoralidade, é que o profeta está virado. O profeta, quando escreveu esse capítulo, está virado com o povo de Israel e disse foi coisa. Glória a Jesus. Ezequiel estava bravo, irmão. Ezequiel estava bravo, com raiva de Israel, e disse coisa que o pastor Arisvaldo não pode dizer. Ezequiel podia, eu não posso, glória a Deus. Né? Vocês lêem em casa, pastor Barbosa está ali, glória a Jesus, amém. Prazer de vê-lo, amém. Graças a Deus, amém. Diga a ele que eu disse que era prazer de vê-lo, que ele não entendeu não. Amém. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, foi o que aconteceu com ela. Olha o que foi que ela fez, uma gratidão dela. Disse que ela, depois de bonita, se corrompeu por causa da sua fama. Irmão, cuidado com a fama, irmão. Cuidado com a fama. Não é? Quando você não tem fama, a tentação é menos. Quando você é um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, a tentação é menos. Mas depois que você fica bonito, fica bonita e fica com fama, aí chegam os demônios para desviar você, para você deixar de dar glória a Deus, para você deixar de ser grato a Deus. E o que foi que ela fez depois de bonita, depois de famosa? Ela se prostituía a todo homem que passava para ser sua ou para ser dele. Como diz a minha tradução aqui, para ser dele. Meus amados irmãos, foi uma ingratidão com quem? Me diga, foi uma ingratidão com quem? Quem era o marido de Israel? O marido espiritual de Israel, quem era? Deus. E ela deixou Deus, o Deus que fez tudo por ela. O pai morreu, a mãe era etéia, não tinha origem. Quando Deus disse, teu pai era morreu, tua mãe era etéia, Deus estava dizendo, tu era ninguém, teus pais eram ninguém. Glória a Deus nas alturas dos céus. E eu te peguei, eu te abracei, eu te acolhi, eu te lavei, eu te ungi, eu fiz você crescer, eu te nutri do meu vinho, eu te nutri do meu azeite, tu ficaste bonita e famosa. E agora, se prostituir com todos os que passavam na estrada. Meu Deus do céu. Prossigo 17. Eu só vou ler até onde der, viu? Quando eu parar, vocês lêem em casa, glória a Jesus. Trancado no quarto sem ninguém por perto, glória a Deus. Aleluia. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituístes com elas. Tomaste o que, irmão? As tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata. Irmão, Deus foi quem tinha dado. Do seu ouro, da sua prata, Deus tinha dado a Israel. E o que mais? Prossiga, pastor, por gentileza, o 18. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. E o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. Mas, irmão, já pensou? Israel pegou as joias que Deus deu de ouro e de prata e fez imagens. E se prostituiu com elas e tomou dos vestidos bordados que Deus deu. Vestido bordado é uma coisa linda naquela época. Ainda hoje a roupa oriental,
Para vocês talvez fique uma coisa muito espalhafatosa, mas no Oriente a roupa de lá é uma coisa muito fina, muito, até hoje, coisa bordada. Israel pegou a roupa bordada e cobriu as imagens, e o azeite e o perfume que Deus deu a Israel, Israel ofereceu aos ídolos. Prossiga. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o óleo, e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Jeová. Mas, irmãos, o pão que Deus deu a ela, a flor da farinha, você sabe o que é flor da farinha? Flor da farinha é o melhor trigo, é a flor. É o trigo de primeira, quando você lê na Bíblia flor de farinha, é o trigo de primeira qualidade. Pegou o trigo de primeira qualidade que Deus deu, pegou o óleo, pegou o azeite, pegou o mel, e com que Deus sustentava, e ofereceu aos ídolos. Pastor Oswaldo, isso ainda hoje acontece? Acontece. Quando você pega tudo que Deus lhe deu, a inteligência que Deus lhe deu, a fama que Deus lhe deu, os talentos que Deus lhe deu, o carro que Deus lhe deu, a casa que Deus lhe deu, o dinheiro que Deus lhe deu, e depois que você recebe tudo isso, em vez de você glorificar a Deus, você desvia para os deuses. Pastor, mas na igreja não tem idólatra mais. Depois que a gente veio do catolicismo, dificilmente a gente volta para adorar a imagem de Maria, dificilmente a gente volta para adorar a imagem do Padre Cícero, dificilmente a gente volta para adorar, mesmo que se desvie, não adora a imagem de Aparecida. Não tem crente idólatra, pastor. Meu irmão, tem ídolos piores do que Aparecida, do que Cícero e de que Sebastião. Existem ídolos. O ídolo não é só o de barro, o de gesso. O ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo que toma o lugar de Deus é um ídolo. Glória a Deus. Quando você pega o que Deus lhe deu e você utiliza para outros fins, quando você pega o que Deus lhe deu, o óleo, o azeite, o vinho, a flor da farinha, as roupas bordadas, o ouro, a prata, tudo que Deus lhe deu, e você desvia de Deus, para aquilo que você desviou, se transformou em quê, meus amados irmãos? Em ídolo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, você não tinha nada, e hoje você tem, você hoje é um alto nível, você hoje melhorou de vida, aí você pega aquele dinheiro que Deus lhe deu, e você já comprou, você era crente, batizado com o Espírito Santo, direitinho na igreja, chegou pobre, e agora está melhor, já comprou, como é que chama aquele negócio? O abadá. O dinheirinho que Jesus deu, já comprou um abadá. Glória a Jesus, comprou um abadá. Mas rapaz, ô miserável, quem foi que te deu esse dinheiro? Foi Jesus. O diabo não dá nada a ninguém não, quem dá é Jesus. O diabo te deixa dentro do mato morto. Não é verdade, irmão? Não é? Compra cerveja para fazer farra. É um ídolo, não é? Arruma meretrizes, deixa a mulher, arruma meretrizes por aí afora. Quer dizer, a roupa bordada que Deus te deu, o vinho que Deus te deu, o azeite que Deus te deu, a flor da farinha que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu, a fama que Deus te deu, a beleza que Deus te deu, você desviou para os ídolos. Irmão, nós temos que tomar vacina. E eu sinto uma revelação do Espírito de que Deus vai dar muito bordado, Deus vai dar muita flor de farinha, Deus vai dar muito azeite, Deus vai dar muito vinho, Deus vai dar ouro, vai dar prata, e você tem que estar vacinado para devolver tudo para Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus.
Irmão, quem recebe esta palavra aqui vai receber ouro, prata, flor de farinha, azeite. Quem recebe, levante a mão e dê glória a Deus nesta noite. E o Senhor está dizendo que você vai adorá-lo e não vai desviar-se para os deuses. A minha prata que eu te dei, o meu ouro que eu te dei, o meu azeite que eu te dei, a minha flor de farinha que eu te dei. Quando você receber uma bênção, eu digo, isso aqui não fui eu não, isso aqui foi Jesus. Quando você receber a fama, passar no concurso, ficar famosa. Antigamente era Marieta, agora é doutora. Está famosa, né? Foi Jesus, viu, dona Marieta? Esse bordado foi ele, viu? Quando você comprar uma Louis Vuitton, foi ele. Não, é Louis Vuitton, eu estou dizendo besteira? É, né? Glória a Jesus, pai. Vocês me perdoem que eu não entendo muito dessas coisas. Foi ele, esse Louis Vuitton foi ele. Viu? Essa bolsa bonita, foi ele. Essa placa na porta do seu consultório, foi ele. Essa toga preta de promotora, de promotor, de juiz, de advogado famoso, foi ele. Então dê glória para ele, adore a ele e sirva a ele. Aleluia. Esse carrão, foi ele. Ele disse, ele passou na cara, fui eu que te dei meu ouro, minha prata. Foi assim, Deus passa ou não passa na cara? Passa. Fui eu que dei meu ouro, dei minha prata, dei essa roupa bordada, que você está aí no pecado. E fui eu que dei a você, rapaz. E você tão ruim. Tenha juízo nessa cabeça oca. Glória a Jesus para sempre. Andava com a sandália, a havaiana, que naquele tempo nem era havaiana, era japonesa. Com um prego quando quebrava a correia. Glória a Jesus. Aleluia. Agora com sapato, bico fino. Glória a Jesus. Vestia camisa volta ao mundo. Da cor de picolé de abacate. Agora deixou de ser crente. Está vestido naquela... Como é aquela grife? Que, tem, que eu só vejo quando me dão. Como é o nome? Dudalina. Agora está de Duda. Não é mais crente, não. Está agora adorando outros deuses. Deixou a igreja. Homem, tenha juízo, rapaz. Se você está como Israel, o melhor vinho, o melhor prato, o melhor ouro, o melhor pão, a melhor farinha. Dê glória a Deus, adore a Deus, sirva a Deus, seja fiel a Deus. Meus amados irmãos, Apocalipse capítulo 5, 12 e 13. Vamos ver o que é que nós devemos fazer com o que Deus nos dá. Apocalipse 5, eu vou pular um aqui, porque senão não vai dar tempo. Apocalipse 5, 12, 13. Lá no céu, o que é que acontece lá no céu? E o Pai Nosso diz, assim na terra como no céu. Apocalipse 5, 12, 13. Olha a revelação de Deus aí. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer: ao que estar assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Aqui, esses 24 anciãos, eles representam a igreja triunfante. É assim ou não é? 20, por que 24 anciãos?
Alguém diz anciães, mas parece-me que é em Portugal que se usa essa expressão anciães. No Brasil, no português do Brasil é anciãos, o correto é anciãos. Meus amados irmãos, 24 anciãos, João viu 12 de um lado e 12 do outro do trono, representando os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, que representa a igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento. 24, 12 mais 12. E diz que lá no céu, eles estão coroados. Aí o que é que acontece lá no céu? Quem foi que coroou esses 24 anciãos? Quem foi que coroou, que deu essa honra, essa dignidade a eles? Deus. Aí sabe o que é que eles fazem lá no céu? Glória a Deus. Veja aí, por favor, o versículo de número 10. O mesmo capítulo 4, versículo 10 de Apocalipse. 4 e 10. E os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Dizendo o quê? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Quem pode dar glória a Deus mais forte nesta noite? Os 24 anciãos, eles estavam coroados. Aí o que foi que eles fizeram com a coroa deles? Pegaram a coroa, eles receberam essa coroa de quem? Obviamente. Receberam de quem essa coroa? Do Senhor Jesus, de Deus. Aí eles pegaram essas coroas, tiraram da cabeça e fizeram o quê? Com a coroa que receberam de Deus. Foi o que eles fizeram? Hein? Vamos ler de novo. É como aquele homem diz, é forte. Glória a Jesus para sempre. Glória a Deus. Os 20... ele diz que é forte tolices, mas é forte aqui a palavra. Essa é forte mesmo. Glória a Deus. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono. Eles prostraram-se diante de Deus, diante de Cristo. E o que foi que eles fizeram com a coroa que eles receberam de Deus? Foi que eles fizeram? E adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono. Eles diziam assim: essa coroa que eu recebi dele, eu só dou se for a ele. Pegava a coroa, tirava da cabeça e jogava diante de quem, meus amados irmãos? Israel fez o que com o ouro que Deus deu? O que foi que Israel fez? Deu aos deuses, aos ídolos, aos amantes. Foi assim ou não foi? Recebeu de Deus e deu os amantes. Foi assim ou não foi? E os 24 anciãos receberam de Deus e devolveram para quem? Para Deus. O que eu recebi de Jesus, eu só dou a Ele. Diga comigo, o que eu recebi de Jesus, eu só dou a Ele. Foi fraco, irmão, parece que você está desconfiado. O que eu recebi de Jesus, eu só dou a Ele. Não dou ao diabo, não dou ao mundo, não dou à carne, só dou a Ele. Minha carne é dele, meu corpo é dele, minha alma é dele, meu espírito é dele, minha inteligência é dele, meu carro é dele, meu sapato é dele, tudo meu é dele, a minha fama é dele, a minha beleza é dele. Eu recebi dele e devolvo para ele. Eu recebi dele e devolvo para ele. Eu recebi dele e devolvo para ele e para mais ninguém. Aleluia! Veja que diferença do povo de Israel para os 24 anciãos. O povo de Israel recebeu de Deus e deu aos ídolos. E os 24 anciãos receberam de Deus. E o que foi, irmãos? Devolveram para os pés de Deus. Amém? Amém outra vez? Amém outra vez? Aí no capítulo 5, onde lemos 12 e 13, diz assim: e ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, seja, né? Mas eu quero ler o 12, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, 12, de receber o quê? O poder,
riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Primeiro, riquezas. Segundo, sabedoria. Terceiro, força. Quarto, honra. Quinto, glória. 6, ação de graça. Diz que o cordeiro é digno de receber poder. Todo o poder que você tem, toda influência que você tem, deve ser dedicada a quem? Esse poder que você tem. Eu não estou falando do poder do Espírito Santo. Eu estou falando da sua vida, do poder da sua vida. O poder, o que mais? As riquezas. O que mais? A sabedoria, a força. A honra, a glória. Quer dizer, tudo que você tem, riqueza, poder, sabedoria, inteligência, deve ser dada a Ele. Veio dele e volta para Ele. A coroa foi Ele quem colocou na sua cabeça. Você tira da sua cabeça e coloca no pé do trono. Coloca no pé dele. Amém? Irmão, não seja ingrato, irmão. Não, aquilo que Deus lhe deu, não dê ao diabo. Aquilo que Deus lhe deu, não dê ao mundo. Aquilo que Deus lhe deu, não dê à carne. Só devolva para Ele. Aleluia. A força, a riqueza. A riqueza. Glória a Deus. Se enricou, comprou terra, tem morador. Faça uma igreja e chama o pastor do lugar para dirigir culto. Faça uma congregação, faça uma linda capela da Assembleia de Deus lá. Glória a Deus. Chama o pastor e diga: pastor, consagre. E isso aqui, eu vou doar esse pedaço de terreno aqui para ganhar essa vizinhança aqui para Jesus. Você recebeu dele, está dando para ele. Lá na faculdade, a inteligência que Deus lhe deu, a sabedoria que Deus lhe deu, a inteligência que Deus lhe deu, você tem habilidade para debater, você tem habilidade para conversar, você tem habilidade para influenciar, você tem habilidade para dominar o ambiente. Domine para Ele, faça um serviço para Ele, seja inteligente para a glória dEle. Você chegou ao poder judiciário, chegou ao poder legislativo, chegou a ser um grande da polícia. É poder ou não é? Isso é poder ou não é? Hoje você é um grandão na polícia, é um grandão no corpo de bombeiro, é um grandão, vamos dizer ainda, uma pessoa poderosa na política. Você chegou a ser um deputado, chegou a ser um senador, chegou a ser uma pessoa de alto destaque, de poder, como está escrito aí. Esse poder aí não é o poder do Espírito Santo, é o poder que a gente recebe de autoridade, de força, de influência. Use para Ele. Restitua para Ele. Pegue a coroa e coloque nos pés dele. A inteligência que você tem, seja para Ele. Para trabalhar para Ele, para servir a Ele. Tire a coroa da cabeça e coloque no pé dele. Não dê a farinha, a flor da farinha, o azeite, o ouro, a prata, o vestido bordado que ele lhe deu. Não dê ao diabo, nem dê ao mundo, nem dê a carne. Diga: é dele, só dou para ele. Ele me deu, eu devolvo para ele. Ele me deu, eu adoro a ele. Ele me deu e eu sirvo a ele. Quem está entendendo a mensagem? Quem está entendendo a mensagem? Irmão, eu estou pregando isso porque Deus me faz sentir que vai dar vestido bordado a muita gente. Vestido bordado fala de dignidade, prosperidade. Deus vai dar ouro, Deus vai dar prata, Deus vai dar trigo, da flor da farinha. Flor da farinha. Aleluia. Mel, aleluia. E você não pode dar ao demônio, nem dar aos ídolos, nem dar a carne, nem dar ao diabo. Diga: eu só dou a ele, eu só dou a ele. Quem diz que só dá a ele, levante a mão. Quem diz que só coloca a coroa no pé dele, dê glória a Deus mais forte na noite deste dia. Porque tudo veio dele e volta para ele. Tudo veio dele e volta para ele. Amém? Salmo 116, glória a Deus. Salmo 116, de 12 a 14, glória a Deus. Salmo 116, de 12 a 14, amém. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Prossiga, 14. Pagarei os meus votos ao Senhor. Agora
na presença de todo o povo. Quem diz amém? O salmista, que não sabemos se era Davi, mas possivelmente era, porque essa palavra tem a cara de Davi. Tem ou não tem, irmãos amados? Apesar de não ter um epígrafe dizendo que era Davi, mas esse texto tem a cara de Davi. Não me diga que é outro salmista, porque parece que a marca registrada é de Davi. Ele disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. O que é que eu vou dar para Ele? Eu não vou fazer como Israel, que recebeu dele e deu para outros. Eu não vou fazer como a prostituta Israel, que recebeu vestido, recebeu ouro, recebeu prata e desviou para outros. Não, eu tenho que devolver para Ele. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Como é que eu vou ser grato? Como é que eu vou agradecer? Ó Senhor, me revela, me mostra. Aleluia! Aí o Espírito Santo ensinou para ele: você vai fazer isso e isso. No versículo 13, o Espírito Santo, em 13 e 14, o Espírito Santo disse que era que ele deveria fazer. Primeiro, 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Irmãos, pense num texto difícil de interpretar. Eu saí catando há muito tempo, que eu venho preocupado do que é que significa tomarei o cálice da salvação. Irmão, e deu trabalho para achar. Pense, nem o tesouro de Davi não tem. Saiu agora de Spurgeon, nem esse tem. E eu saí catando, e minha biblioteca ficou pequena. Meu Deus do céu, tomarei o cálice da salvação. Jesus me diz, e felizmente, irmão, achei um filho de Deus, com mais juízo do que eu, que descobriu. E eu peguei dele e vou transmitir para vocês. Havia um presidente americano que dizia: Deus me deu muito juízo, mas ainda é pouco. Por isso que eu leio os livros para tomar emprestado dos outros que têm mais do que eu. Quando você está lendo, você está reconhecendo sua pequenez. Quando você vai ler comentaristas santos, homens santos de Deus até que já morreram, você vai buscar neles, você está sendo humilde e dizendo: o meu é pouco, eu vou buscar nos outros que tem mais. Se você não lê, é porque você acha que já tem tudo. É o enxu de chapéu. Vocês sabem que o enxu de chapéu é uma abelha negra, que ela faz aquele enxu bem grande. E você pensa que tem mel. Quando você fura, ele só vem atrás de você para lhe ferroar. Não tem nada, é só o buraco, só o oco. Diz que o enxu de chapéu não está na Bíblia, não vai sair pregando, pelo amor de Deus. E depois, e o pior, foi o pastor Isoldo que disse. Não está na Bíblia. O enxu de chapéu diz que quando Deus fez as abelhas, aí fez a italiana, fez a Europa, fez a Uruçu, fez aquele monte de abelha, né? E disse que elas ficaram tudo assim, paradas. Deus disse: eu vou ensinar vocês a fazerem mel. O enxu de chapéu, sem juízo, saiu voando. E Deus disse: ei, volte para eu ensinar a fazer mel. As outras ficaram. O enxu de chapéu disse: já sei de tudo, já sei de tudo, já sei de tudo. Foi-se embora. As outras que ficaram aprenderam a fazer mel. Tem mel de italiana, mel de uruçu, mel de tubiba, né? Tem uma abelha chamada tubiba. Todas aprenderam. E o enxu de chapéu só aprendeu ferroar. Quando você fura, não tem nada. Só ferrão. Será que ainda existe enxu de chapéu por aí afora? Será que tem enxu de chapéu de 2 pés e 2 braços? Não vem no culto porque acha que já sabe de tudo. E só sabe ferroar. É verdade ou não é? Eu, como não sei de tudo, eu busco. Eu me sento para ouvir. Eu me sento para ouvir alguém falar. Me sento para ouvir alguém. Porque eu não tenho tudo e eu preciso aprender. Tomarei o cálice da salvação. O que é o cálice da salvação? Irmãos amados, o suco da uva, na cultura hebraica, era a maior bênção de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, diz que quando a pessoa achava um cacho de uva, dizia: achei uma bênção. Porque a uva espremida e bebida era a coisa mais gostosa e indispensável na culinária oriental. Era e até hoje é. Então, irmãos amados, quando uma pessoa espremia um cacho de uvas, que dava uma taça de sumo de uva, então aquilo ali representava as bênçãos de Deus. Aquele suco de uva representava a bênção de Deus na terra. Aí Davi disse: Senhor, eu vou pegar a representação da bênção, eu vou pegar e vou levantar
e vou te oferecer de volta. Porque no hebraico, eu descobri hoje com um professor de hebraico, ele disse que a palavra tomarei o cálice está correta. Porque, primeiro, mas no hebraico não diz tomarei. No hebraico diz levantarei. Só que depois que eles levantavam, que davam graças, eles tomavam. Beberei, tomarei. Tomarei está certo, porém no original hebraico, antes de dizer tomarei, está escrito levantarei. Ou erguerei. Leia na NVI, por favor. Então, o professor que eu pensei que era um broco, mas ele é inteligente. Leia aí. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Na NVI, confirma o que o professor me disse. Eu fiquei desconfiado, porque foi a única pessoa que eu ouvi dizer. Eu disse, será que esse cara não está mentindo e vai me fazer eu mentir na internet? Glória a Deus. Mas graças a Deus, a NVI, nova versão internacional, diz erguerei. Era pegar a bênção, porque o suco de uva espremido representava o quê? As bênçãos de Deus. Aí ele disse, eu vou pegar o cálice cheio da bênção e vou erguer em agradecimento ao Senhor. E depois que erguer, tomarei. Então erguer o cálice da salvação significa apresentar a Deus como gratidão. Ainda hoje, todos os sábados, os judeus têm o Shabá. E diz que no Shabá, a dona da casa prepara a mesa, o jantar é a luz de velas, ela acende as velas quando o sol vai escurecendo no sábado à tarde. A dona da casa forra a mesa, prepara a janta do Shabá e acende as velas, e o marido faz a oração levantando um cálice. Até hoje os judeus fazem isso, dando graças a Deus pelas bênçãos recebidas durante aquela semana. Aleluia! Aleluia! Ele disse, erguerei o cálice da salvação. E o que mais, igreja? Invocarei o quê? O que é invocar o nome do Senhor? O que é invocar? É abrir a boca e orar, é abrir a boca e dar glória, é abrir a boca e agradecer, é abrir a boca e adorar. Tem gente que depois que recebe o sumo da uva, recebe a bênção, nem levanta mais e nem dá graças e nem invoca. É verdade ou não é? Ele disse, eu não vou ser ingrato não, eu vou pegar a bênção que ele me deu, vou levantar, vou apresentar, vou orar, vou agradecer e vou desfrutar. Veja só, depois tomarei, não é assim? Tomarei também está certo, mas não como motivo principal, mas como consequência. Primeiro, erguerei, depois, beberei e invocarei o nome do Senhor. Eu vou dar graças, vou comer, vou desfrutar, vou beber, mas dando graças, invocando o nome do Senhor. Foi o que ele quis dizer com essa palavra, a interpretação. Eu vou beber as bênçãos, eu vou desfrutar as bênçãos que ele me deu, porque a uva espremida representa toda a bênção de Deus. Eu vou beber as bênçãos, mas eu vou invocar, eu vou adorar, eu vou servir, eu vou erguer, eu vou mostrar ao mundo que foi ele quem me deu. Aí o versículo 14. Tem uma revelação que Deus me deu. Glória a Deus, no versículo 14. Essa daí eu não aprendi de ninguém não. Foi Deus que me deu. A do 14. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Ah, irmão. Ele disse, eu vou agradecer. Não é em casa não. Não é no meu quarto não. Eu vou fazer esse trabalho onde? Na presença de todo seu povo. O que é que o Espírito Santo nos revela aqui? Quando Deus lhe abençoar, quando Deus encher sua taça, venha para aqui. A internet é uma bênção, mas Deus não manda ficar assistindo o culto pela internet não. Só se não puder. Se não puder, mora longe, não pode vir à igreja, não tem condições. Deus sabe quem tem e não tem. Sabe ou não sabe, irmão? Sabe ou não sabe? Agora, se você tem e sofre de preguicite, e está em casa, não, eu estou dando glória em casa. Jesus te conhece. Porque o salmista disse que é para vir na presença de todo o seu povo.
Se você não pode vir aqui, você tem que ir na congregação do seu bairro. Se você não pode vir aqui, mora longe, mas você tem que ir na congregação. O Deus está dizendo que quando você for abençoado, não deixe de congregar. Não deixe de ir para a reunião de todo o povo de Deus. Os irmãos já viram gente dizer assim: irmão, enrica, melhora de vida. Irmão, não vai para a igreja mais não? Vou não, irmão. Eu não vou não, porque agora eu não tenho mais tempo. E quer saber de uma coisa? Eu estou mais crente do que muita gente que vai na igreja todo dia. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, quem vem todo dia já não é grande coisa. Imagine quem não vem. Eu mesmo venho todo dia. Todo dia eu estou no culto. A coisa mais difícil do mundo é eu estar em casa. É a coisa mais raríssima, é uma noite em casa. Acontece, mas é raríssima. E eu sinto que não sou lá ainda grande coisa. Imagine você que está em casa, brincando de videogame, parecendo um doido, capaz do olho sair da órbita. Tenha juízo. Comprou um jogo de última geração. Não, irmão, eu estou em casa com a minha família. Filhinho, chega. Meu irmão, vem pegar o cálice da salvação. Vem erguer, vem invocar o nome do Senhor na presença de todo o seu povo. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? Nada substitui o culto, nada, o culto coletivo, nada, por mais que o mundo fique moderno, nada substitui o culto coletivo. Nada substitui este culto aqui, nada. Meu irmão, o diabo está enganando o povo. Tem países, e parece que aqui no Brasil também já tem, os camaradas abrem uma conta, inventam uma igreja, criam um programa e diz: você vai tomar a ceia pela televisão, mande o seu dízimo pelo banco, faça uma transferência pelo banco, mande o dízimo para cá, e você na ceia, ou celebra a ceia, e você em casa pega seu pão e seu vinho, e você bebe em casa mesmo. Aquele pão e aquele vinho não vale nada. Não, mas quando o pastor orou, eu levantei o meu também pela internet. Coma com café. E esse suco de uva, beba com cuscuz, que ele não serve de ceia. A ceia só serve se for aqui na presença de todo o povo. Quem acredita nesta Bíblia, quem acredita nesta verdade, diga glória, glória para Deus nessa noite. O mundo pode ficar moderno, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isso que você está tomando não é ceia, é lanche e fraco. Ceia tem que ser na presença todo o povo, com o cálice da salvação erguendo e dando glória ao nome do Senhor. A Santa Ceia é baseada neste texto. Eu descobri, pela graça de Deus, que a Santa Ceia é baseada neste texto. Você veja que quando Jesus mandou celebrar a ceia, levanta o quê? Além de levantar o pão, levanta o quê, meus amados irmãos? O cálice da salvação, do livramento. Oh, glória a Deus! Por que cálice da salvação? Cálice da salvação porque você foi abençoado, você foi liberto, você foi abençoado por Deus. Então você está dando graças ao Senhor. Amém? Pastor, vamos ver agora, irmãos amados, como é que nós devemos agradecer a Deus, irmão? Nós devemos agradecer a Deus com as nossas ações, com a nossa vida. Nós devemos agradecer a Deus com as nossas orações, com o nosso culto público. Nós devemos agradecer a Deus, irmão, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, irmão. Vamos ver em Provérbios 3 e 9, por gentileza. Abramos as Sagradas Escrituras em Provérbios 3 e 9. Glória a Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Nesta minha Bíblia da Trinitariana é mais clara.
Porque a gente quando pensa em fazenda só pensa em gado, né? Ou tecido. Antigamente tecido se chamava... Quem lembra do tempo que uma peça de pano chamava fazenda? Né? Os mais novos não sabem disso. Lê na NVI aí, por favor. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Olha, irmão. Honra o Senhor com quê? Com todos os... Olha na tela a NVI. Honra o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos. Quando você honra a Deus com a sua renda, quando você honra a Deus com o seu dízimo, quando você recebe e traz para a igreja o seu dízimo, a sua oferta, você está sendo grato a quem? Você está dizendo a Deus o quê? Quando você joga na salva, quando você pega o envelope e coloca dentro do envelope, coloca na salva ou entrega na tesouraria da igreja, você está dizendo o que a Deus? Com as primícias. E o que é primícia? Por favor, me ajuda. O que é primícias? Aí diz nessa tradução, diz mais claro, os primeiros. Eu conheço o crente, irmão, que é grato a Deus. Eu conheço o crente que honra a Deus, que reconhece que tudo, quando você dá o seu dízimo em primícia, quando você dá a sua oferta em primícia, você recebe seu salário e você separa. Neste aqui, eu só vou gastar o meu depois que eu separar o do Senhor. Sabe o que você está dizendo a Deus? O que é que você está dizendo a Deus com essa ação sua? De separar as primícias, de separar o dízimo e a oferta em primeiro lugar. O que é que você está dizendo a Deus? Me diga, me ajude a interpretar. Você está dizendo, Deus, isso aqui que eu recebi foi da tua parte e eu estou devolvendo. Eu estou entregando, eu estou sendo agradecido. Quando você devolve o dízimo, quando você é zeloso na primícia, primícia quer dizer primeiro. Deus não é para tirar o dízimo e a oferta da sobra. É para dar da primícia, do primeiro. Quando você faz isso, você está dizendo a Deus, mesmo que você não diga com palavras, mas a sua ação está dizendo, Deus, eu reconheço que o que eu tenho veio do Senhor. Aleluia. É assim ou não é, irmãos amados? Você está honrando a Deus. Honra, olha aí o que é que diz aí. Honra. Honra ao Senhor. Infelizmente, irmão, muitos crentes não entenderam isso. Muitos crentes ainda estão com a mente mundana, com a mente mesquinha, com a mente do pecador. É crente, mas a mente ainda é a mente do pecador. Não, você dá o dízimo, mas é nada, eu já ganho pouco. Fazer como um irmão que tinha lá em Delmiro Gouveia, que ele não era crente, e o irmão pregava para ele, irmão José Queiroz, pregava para ele, e ele dizia, mas é, ele era machante. Ele dizia, mas é nada, Zé, mas tá. Eu vou ficar feito um filho dessa daquela outra, passar o dia atrás de bode para comprar, trazer o bode para casa, matar, espichar, levar para o mercado, passar o dia vendendo bode, para no fim do dia contar o apurado, tirar 10%. Levar, pastor, mas é nada. Era irmão, ele hoje é presbítero da igreja, esse irmão. Glória a Jesus. Ele aceitou Jesus, Deus deu um aperto nele para lá, ele aceitou Jesus. Um dia eu ia para casa, ele me cruzou com a moto dele e a esposa chorando. Eu fiquei assustado, um carrinho velho que eu tinha. Eu digo, meu Deus, ele negócio de é um assaltante e uma assaltanta. Glória a Jesus. Mas não era não. Tirou o capacete, pastor, o senhor vai para casa? Eu digo, vou. Eu digo, eita, é o homem que disse que não é besta para dar dinheiro a pastor. Aí foi lá em casa, quando eu cheguei, já caiu de joelho, aceitando Jesus como Salvador, e hoje é presbítero da igreja. E na outra semana, trouxe o dízimo e um quarto de bode para mim comer. Talvez ele esteja me ouvindo lá em Delmiro Gouveia. Aleluia. E tem crente, irmão, que ainda tem a mente do pecador. Ele não traz o dízimo porque ele acha que vai beneficiar o pastor, ele acha que o pastor não faz nada. Não, o pastor não faz nada. Vem triste ficar no meu lugar. Glória a Jesus. Que hora vocês chegaram aqui hoje para vir adorar a Deus? Que hora vocês chegaram? Quem chegou mais cedo aqui? Quem acha que chegou mais cedo aqui na igreja hoje? Hein? Que hora você chegou, irmã? Sim? 4h30? 4h30. Quem chegou 5 horas aqui? Hein? 5 horas. Sabe que hora eu cheguei aqui? 1h30 da tarde. Para ficar para o culto. Essa semana teve semana aqui que eu saí 2 horas da manhã daqui da igreja. Atendendo.
E às 5 horas viajei. Glória a Deus. E cheguei à noite. Glória a Deus. Mas o dinheiro da igreja não é do pastor. O pastor é assalariado pela igreja. O dinheiro é para prosperar a obra de Deus. É para crescer a obra de Deus. É para avançar o reino de Deus. Quando você devolve. O que foi que os anciãos fizeram? Os anciãos, foi que eles fizeram? Receberam a coroa de Deus. E eles tiraram a coroa e depositaram nos pés de quem? De Deus. Quando você está dando dízimo, você está entregando ao Senhor, reconhecendo que o que você recebeu foi dele e está devolvendo para ele. Honra o Senhor com a tua fazenda, ou com os teus bens, e com os primeiros frutos, e com as primícias. Quando o crente é dizimista e ofertante, ele está reconhecendo, ele está sendo grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Meus amados irmãos, para concluir, irmãos amados, eu quero dizer a vocês que a Epístola aos Romanos foi a epístola que Lutero redescobriu. Foi a epístola que Lutero, ele recebeu a revelação da salvação. E meus irmãos, a Epístola aos Romanos é a epístola que mostra o que Deus fez pela humanidade. Do capítulo 1 ao capítulo 11. O plano da salvação, as bênçãos de Deus, tudo é revelado em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11. Só fala do que Deus fez, do plano da salvação, da graça, da eleição, da revelação. Do capítulo 1 ao 11 é o que Deus fez pelo homem. É assim ou não é? Quando chega no fim do capítulo 11, irmão, é tanta coisa que Paulo mostra que Deus fez por nós, através de Cristo, através do Espírito Santo, através da salvação, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. Quando chega no fim do capítulo 11, Paulo entra em êxtase. Vamos abrir 11 de Romanos. Glória a Deus. Paulo entra em êxtase quando ele vê tanta coisa bonita que Deus fez. A salvação, o plano da redenção, a regeneração, a justificação, a santificação. Romanos fala da justificação, da eleição, da santificação, da regeneração. Romanos, aí Paulo ficou tão animado que o que foi que Paulo disse no capítulo 11, versículo de número 33? O que foi que Paulo disse? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Irmão, Paulo, quando ele termina Romanos capítulo 11, ele se encanta. Ele fica extasiado, ele entra em êxtase, ele entra, irmão, numa experiência mística com Cristo. Ele fica embevecido, ele fica, como que nós dizemos na leitura, na linguagem nordestina, ele fica abestalhado diante da bondade de Deus, da salvação, da eleição, da justificação, da santificação, do Espírito Santo, de Cristo, que ele diz: eita profundidade de riqueza! Tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus. Isso aí é um êxtase, irmão. Isso aí é êxtase. Paulo estava fora de si. Paulo estava embriagado com a revelação das coisas que Deus fez pela humanidade. E por ele e pela igreja. Aí quando chega no capítulo 12, aí ele diz: agora é vocês. Agora são os crentes que devem corresponder. Aí ele diz o que no capítulo 12, versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eita, irmão. Aí do capítulo 12 ao 16, já não fala mais do que Deus fez pelos homens. Agora ensina o que é que os homens devem fazer para Deus. Do capítulo 1 ao 11 é mostrando o que Deus fez pelos homens, o que Deus fez por nós. Aí no capítulo 12 ele diz: agora, irmão, diante disso, eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus, que vocês correspondam. Que vocês sejam gratos, em outras palavras, que vocês sejam gratos. Eu rogo-vos pelo amor de Deus, pelas compaixões de Deus, que vocês agora correspondam a esses 11 capítulos. Vocês apresentem a Deus o vosso corpo em sacrifício, vivo,
santo e agradável. Aí ele agora vai doutrinar os crentes como é que os crentes devem viver para a glória de Deus, em gratidão a Deus. Aí ele ensina os crentes a amarem, ele ensina os crentes a preferirem honra uns aos outros, ele ensina os crentes a se alegrar, ele ensina os crentes a serem pacientes, ele ensina os crentes a comunicar com os santos nas suas necessidades, ele ensina os crentes a serem hospitaleiros, ele ensina os crentes a abençoar e não amaldiçoar, ele ensina os crentes a alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ele ensina os crentes a não serem ambiciosos, versículo 16, ele ensina os crentes a não se vingarem, não tornar mal por mal. Ele ensina os crentes a ter paz, versículo 18, tenha paz se possível com todo mundo. No 19, ele ensina os crentes a não se vingarem. No 20, ele diz, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. No versículo 21, ele diz, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. No capítulo 13, ele manda o crente cumprir as leis para com as autoridades. No capítulo 13, ele ensina os crentes a não se enveredarem pelo caminho das trevas. No capítulo 14, ele manda tolerar uns aos outros. No capítulo 15, ele continua doutrinando a suportar os mais fracos. Ele continua ensinando, dizendo, do capítulo 12 em diante, agora vocês têm que agradecer, vocês têm que viver uma vida de agradecimento, vocês têm que viver uma vida que corresponda ao que vocês receberam. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Vamos ficar de pé? Você pode ficar de pé dando glória a Deus nesta noite, igreja?